como fazer dinheiro nas licitações, qual que é o segredo aqui, né, para você ganhar dinheiro nas licitações. Eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas, não seriam estratégias, mas pontos para vocês se atentarem, pensamentos que vocês têm que ter nesse mercado e como que você realmente deslancha e não se preocupa com algumas coisas que parecem uma preocupação, mas se você começar a participar e viver de licitação, você vai ver que isso vai ser superado rapidamente, beleza? Então a aula de hoje vai ser bem legal, principalmente para você que está querendo entrar nesse mercado, para você que já vende e está desanimado, um pouco desanimado nesse mercado. Bem, pessoal, dica que eu vou falar para vocês aqui, qual o segredo para você ganhar as licitações? E a primeira coisa que eu preciso falar, tudo que eu vou te falar aqui, não se confunda nada com corrupção, jeitinho brasileiro, pagar cafezinho, não tem nada relacionado a isso. São dicas que vão fazer você ganhar mais dinheiro ou você se perpetuar nesse mercado das licitações fazendo tudo de maneira correta, tá? Eu jamais vou passar aqui algo ilícito, algo errado, tá bom? Como eu falei, não tem nada a ver com corrupção e a primeira dica que eu dou, o primeiro segredo para você começar a ter sucesso nas licitações e se perpetuar com esse sucesso, não é um sucesso temporário, um sucesso, como é que eu posso dizer? Tem uma coisa que acaba logo, viver de licitação durante alguns anos, quiçá do resto da sua vida, é o seguinte, primeiro, planejamento. Tá? Parece óbvio que eu vou falar aqui, mas o planejamento ele é essencial. E o que é esse planejamento, Serra? Primeiro, pense a longo prazo. Quando você tem o foco no longo prazo, as suas decisões tendem a ser melhor. A curto prazo, às vezes você quer resolver um problema de momento e isso parece a melhor solução. Mas sempre que você for tomar essa decisão, pense como vai ser a longo prazo essa decisão que você está tomando. Exemplo que eu dei nas aulas anteriores, inclusive, finanças. Está começando agora, você tem que priorizar as suas contas pessoais ou as contas da empresa. Qual que é essa? Pensa a longo prazo, a fonte de receita, qual que é? Né? Então, pensando a longo prazo, suas decisões tendem a ser melhor. Claro, não esqueça do presente. Ele existe e tem que ser tomado decisões, mas sempre que possível, pare um pouco na sua empresa, reflita e faça estratégias a longo prazo. Como você quer estar daqui 2, 3, 5, 10, 20 anos? Você está montando a sua empresa agora. Toda empresa tem que ter um começo. Eu já falei, inclusive, na primeira aula, para quem lembra, na primeira aula aqui dessa série, foi se é tarde demais para você começar. Você viu lá que tem muita gente que começou a empreender com 60 anos, 70 anos, e não tem problema nenhum. 70 eu não lembro se tinha alguém, mas pelo menos com mais de 40 tinha umas 3 opções que eu coloquei lá. Então não importa o momento que você está agora, como você quer estar daqui 2, 10, 20 anos, pense nisso, porque você tende a fazer um planejamento melhor e executar ele conforme vai passando o dia a dia. Fica mais fácil você tomar as decisões do dia a dia quando você planeja tudo a longo prazo, beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, não pense em uma licitação isoladamente, e sim nela como um todo. O que eu quero dizer com isso? Parece sempre óbvio, galera, mas o óbvio tem que ser dito e o óbvio, às vezes, no dia a dia parece não tão óbvio assim. Eu já falei isso várias vezes nessa série. Você tomar algumas decisões e refletir sobre algo aqui, sentado na cadeirinha, tranquilamente, é fácil. O difícil é no dia a dia. A vida do empreendedor é corrida, você não vai ter tempo para fazer isso. Então, pense a longo prazo. O que é a longo prazo? Está participando de uma licitação? Pense que ela vai te abrir portas naquele órgão público, que você vai conseguir vender lá e depois que você vende naquele órgão público, nas próximas licitações você já vai saber como é que funciona, quais são os trâmites, se ele é um bom pagador, se não é. Isso não tem nada a ver com corrupção, mas você já vai ter uma memória melhor daquele órgão público. Pô, aquele órgão paga em dia, vou vender mais. Abriu portas, pensou a longo prazo. Ou então, pô, aquele órgão público, ele fez a licitação, não comprou muito, tudo bem, mas ele me abriu portas, por quê? Porque eu vendi na carona. Teve várias caronas naquela licitação que eu ganhei que fez eu conseguir entrar em outros órgãos, fez eu conseguir vender mais, dobrar o meu faturamento. Eu vendi mais no carona do que naquele próprio órgão. Pense não só naquela licitação, naquele processinho, pense no todo. Ou então, tem órgão participante. Pô, eu tô participando dessa licitação aqui, mas tem órgãos que são mais perto da minha cidade, tem órgãos que são mais próximos do meu fornecedor. Então, não pense só naquela licitação pequena, naquele órgão, pense num todo. Pense nas caronas, pense em como que você pode alavancar, você pode muitas das vezes vender. Você fala assim, pô, nessa licitação aqui, eu não tô com muita margem, mas ela vai me propiciar o quê? Ter um capital de giro maior ou, quiçá, ter mais poder de barganha com o meu fornecedor, porque agora eu consigo comprar mais, porque é mais um cliente para
para eu vender. Então eu já compro 100 produtos por mês, eu ganhando essa licitação aqui, eu vou conseguir comprar mais 150. Eu vou ter mais poder de barganha com o meu fornecedor, eu vou conseguir negociar melhores preços, porque eu tenho mais um cliente, mais entregas para fazer, ainda mais se a licitação não for SRP, por exemplo. Então tudo isso são coisas que parecem óbvias, mas quando você está participando, cotando, ou então quando você vê o edital e vai decidir se vai participar ou não, são coisas que você tem que levar em consideração. Não pense só naquela licitação. Veja, tem uma visão mais macro. Essa é uma das responsabilidades de você que é dono da empresa. Seja você consultor, que isso vai abrir portas para o seu cliente, automaticamente a comissão para você, seja para você que quer vender para o governo com a sua própria empresa e, quiçá, para você que é um analista que trabalha na empresa de alguém. Pô, você quer... Olha que bacana, você mostra pro seu chefe uma visão que nem ele às vezes está tendo. E ele fala, pô, essa pessoa aqui é bacana, olha a visão que ele teve, que mostrou para mim. Ou então, olha como ele é. Enfim, as pessoas se destacam nesses detalhes, são nessas coisas. Sempre que você tiver oportunidade, para um pouco e reflita no longo prazo. O longo prazo, ele vai te ajudar. E não pense só naquela licitação. Pense em tudo isso que eu acabei de falar. Isso foi aqui, ó, de momento. Você pode pensar em mais coisas, se eu for te falar aqui. Às vezes você vendeu para aquele órgão público e era um produto inovador, ele estava fazendo um teste, ano que vem ele vai comprar para mais gente, ou você conseguiu implementar, ganhar uma marca que não era no mercado ainda, mas só conseguiu porque participou daquela licitação. Enfim, tem várias coisas que não se resumem apenas àquela licitaçãozinha. Aquela licitação, ela faz parte de um todo. Pense no todo, a sua empresa não se resume só àquilo. Beleza? Saber, isso é muito importante, porque muitas pessoas desanimam, como eu falei, por causa disso. Saber que nas licitações você vai mais perder do que ganhar. Isso é normal, é normal. Você mais perde do que ganha mesmo. Mas as vitórias, elas valem mais do que as derrotas. Tem aquele ditado comum que para cada 10 não que você escuta um sim. Na licitação é a mesma coisa. Para cada 10 licitações que você ganha, você perde, você vai ganhar uma, duas. Está tudo bem. O que importa é que aquela licitação que você ganhou com um preço legal, você ganhou com um produto bacana, você vai conseguir entregar, vai conseguir rodar e participe, né? Você só tem chance de aumentar o seu êxito nas licitações se você começar a aprimorar os processos. E alguns processos você só vai aprimorar conforme você for praticando. É fazendo entrega, conhecendo novas empresas de logística, tentando fazer melhor o cálculo, reduzindo algum custo, tentando é aprimoramento. Mas isso é você entender que você vai participar e que você vai perder algumas. E a maioria, diga-se de passagem. Nós aqui até hoje mais perdemos do que ganhamos, mas está tudo bem. São raras, não vou falar que todas as empresas mais perdem do que ganham. São raríssimas as empresas que mais ganham do que perdem. São raras. São grandes empresas, grandes distribuidores, grandes fabricantes e mesmo assim ele vai perder algumas, porque nem todas ele tem a melhor estratégia ou a melhor logística. Às vezes ele vai participar de licitação no Brasil inteiro, ele é forte numa região, na região Y, X lá é muito afastado. Ele pode até ganhar, mas não é com a mesma frequência do que ele ganha na região dele. Então, não se preocupe com as derrotas. Olhe para as vitórias, tá bom? Olhe para as vitórias. A cada licitação que você ganha é um mundo que se abre. É um cliente que vai começar a pedir para você, é carona que pode acontecer, é você conhecendo novas empresas de logística, você começando a traçar novas estratégias, quiçá novos produtos para aquela região, agora que você já tem entregas frequentes, dependendo do segmento que você atua. Então agora você já tem uma rota para entregar naquele órgão público, se for entregas frequentes, você pode vender agora outros produtos naquela região, porque você já tem aquela rota. Fica mais fácil, o frete te abre portas, você já tem o frete pago praticamente. Então, tudo isso é você entender que o mercado das licitações ele tem muita oportunidade e que não adianta você focar só no que você está perdendo. Foca principalmente no que você está ganhando. Beleza, galera? Se até agora o que eu estou falando para você está fazendo sentido, você fala, não, nossa, que asneira que o Serra tá falando. Coloca no comentário aí que é bom pegar o feedback de vocês. Se fizer sentido. Ou pelo menos se você não tinha parado para pensar por esse lado. A ideia é essa. É te mostrar algumas coisas que você nunca parou para pensar. Talvez você nunca parou para pensar por esse viés que eu tô mostrando agora. De carona, de novos fornecedores, de novas estratégias logísticas, enfim. Talvez você não tenha pensado em barganhar com o seu fornecedor agora que você tem novos clientes, mais pedidos. Me dá um feedback aí se tudo faz sentido para você aqui, até agora, né? Ou se não faz, tá tudo bem, beleza? Vamos lá. Não ter apego à porcentagem de lucro. O que realmente importa é quanto você coloca no seu bolso. Em dinheiro, não em porcentagem. Porcentagem, ela é uma boa métrica, não vou falar que não. Ela é uma métrica legal, mas não se apegue a essa porcentagem. Por quê? O cara do farol,
ele tem uma estratégia que talvez você aqui, pensando, tenha a mesma que ele, mas às vezes no dia a dia, que eu falei, no dia a dia você não entende. Você chega no farol e fala pro cara, quanto que é a bala? Ele fala, uma é 4, 3 é 10. Ele já entendeu que quanto mais ele vende, menor é o produto dele, mas ele entende também que é menor ele diminuir a margem dele e vender 3 balas do que você não comprar nenhuma, ou que sabe você comprar uma. Claro que na diferença de uma bala para 3, pode ser que não tenha tanta diferença, mas no governo isso conta muito. O governo ele compra muitos produtos em larga escala. E o que importa não é a porcentagem do seu lucro. Claro, não é o que mais importa. Isso importa, mas não é o que mais importa. O que mais importa é, no final das contas, quanto você colocou no seu bolso. Porque você vai falar assim, ah, Serra, mas eu trabalhar com 15% de margem líquida é baixo. Então aplica o dinheiro para ver o que dá 15% de margem líquida para você. É difícil você encontrar uma aplicação segura. Segura, né? Que te dá 15%. Não dá. Não acha. Difícil, viu? O governo você encontra. E olha que eu estou falando de uma margem baixa, de 15%. Tem segmentos que você trabalha com margens melhores. Claro, vai depender de várias coisas, mas entenda que o que importa para você é dinheiro no bolso. Eu prefiro ter 10% de 1 milhão do que 100% sobre R$ 1.000. Eu prefiro. 10% sobre 1 milhão é 100 mil. Agora, se eu tiver 100% sobre R$ 1.000, é R$ 1.000. E aí? Não ajudou em nada. Ajudou, mas não tanto quanto se eu tivesse 10% de 1 milhão. Eu prefiro. A porcentagem, ela é boa, ela é legal, ela é interessante. Mas cuidado, o que importa no final das contas é o dinheiro no seu bolso. Então, qual que é o seu farol? É tentar ter o maior capital no seu bolso. Para isso, às vezes você tem que diminuir a margem e entender que você vai vender mais. Unitariamente, a margem está menor. Mas em dinheiro no seu bolso, você está colocando mais. E é isso que importa no final das contas. Confere. O que muda para você? Se você prefere vender 10 ou 100? Aposto que você não vai falar assim, não, eu prefiro vender 10. A sua pergunta vai ser, qual que é o lucro mais? Não tenho nada contra vender 100, vender 1 milhão, vender 2. Eu não tenho nada contra. O que me importa é quanto eu ponho no meu bolso. Então, essas são coisas que com o tempo você vai aprender nas licitações. Eu conheço um cara, na verdade eu tenho um amigo que tem um cliente, né? É um amigo nosso, aluno inclusive, que ele tem um cliente, que ele fala, cara, o que me importa é quanto eu faturo no final do ano. No final do ano eu faço o balanço, eu vejo quanto que eu faturei e, claro, com qual margem. Mas assim, quanto mais eu faturo, em tese, mais lucro eu tenho em valores. Que é isso que eu expliquei agora, 10% sobre 1 milhão ou 100 sobre 1.000. Então ele fala assim, no final das contas, lucro é aquilo que importa para ele. Fechou o balanço, fechou o ano, lucro, quanto deu de lucro? Deu tanto. Ótimo. Ele não está preocupado com qual que é a margem dele, está preocupado com quanto deu de lucro. Lucro. Porque, entenda, faturamento não quer dizer lucro, tá? Não tô falando pra você que faturamento quer dizer lucro, mas o que eu tô dizendo é que quanto mais você fatura, mais dinheiro você entra. Então, se você tem algum lucro na operação, quanto mais você faturar, mais lucro você tem. Não em porcentagem, em valores. Que tudo você paga em valores, não em porcentagem. Você vai comprar um carro, o cara não fala, é tantos por cento, é tantos mil. E é isso que importa, é se você tem os tantos mil ou não. Não é quanto que é a sua margem de lucro. Ninguém tá nem aí pra sua margem. Claro, tô exagerando, galera, para vocês entenderem o conceito, tá? Não tirem essa fala minha para deixar fora de contexto, mas entendam o contexto. O que importa no final das contas é quanto que deu de lucro. É isso que vai importar para vocês. Quanto que deu de lucro. É o que importa para mim, é o que importa para o meu cliente. Meu cliente não quer saber. Ele quer saber quanto que eu lucrei. Eu lucrei tantos mil, eu lucrei tantos milhões. Isso que ele quer saber. A margem dele, ele vai trabalhando conforme a demanda. E ele entende, assim como o cara do farol entende que se um é 4, 3 é 10, o meu cliente entende que fazer uma venda para 10 unidades é um preço, fazer uma venda para 100 unidades, para 200 unidades é outro preço. Tudo bem, ele entende. Até você pensa assim. Quando você vai comprar alguma coisa, você usa essa argumentação. Pô, mas eu estou comprando tanto. Você usa, você sabe disso. Talvez seja difícil você aceitar na sua empresa, mas você sabe. Vamos lá. Tenha uma equipe focada em licitações, pessoal. E o que é uma equipe focada? Essa equipe pode ser eu. Tem equipe que é eu, tu, ele, tem equipe que é eu e tu, tem equipe que é eu. Só um. Mas tudo bem, esteja focado. O que quer dizer focado? Entenda todo o processo, acompanhe do começo ao fim, não desista e aprimore-se naquilo. Não fique participando de licitação para ver se dá certo. É para dar certo. Estude sobre aquilo. Tenha comprometimento com você, com a empresa que você trabalha, com o seu cliente. Não faça por aventura, galera. Isso aí, como eu falei, pode dar certo por um tempo, mas se a pessoa não leva isso a sério, não leva isso como uma profissão dela, ou como algo que ela vai fazer para ganhar dinheiro, para viver daquilo, a tendência é que com o tempo ela vai desanimando, ou quiçá ela vai fazendo coisas erradas e daqui a pouco ela já se perdeu. Então,
tenha uma equipe compromissada. É melhor ter um focado do que dois que não tá compromissado. Eu prefiro. Prefiro trabalhar sozinho, focado, do que com 10 pessoas que não estão focadas. Porque um vai acabar dispersando o outro, daqui a pouco tá um zaralhão aqui, expressão que estava no quartel, né? E não tá resolvendo o problema. Então, foque naquilo que vai te dar retorno. O que te dá retorno? É ganhar a licitação? Então, foque naquilo. Se você quer viver de licitação, você tem que ganhar a licitação. Vender. Todo mundo vive de venda, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Todo mundo vive de venda. Qual que é a alma do seu negócio? Você vive do quê? Eu vivo de licitação. Então, aprenda sobre aquilo. É o que você quer viver daquilo. Eu vivo de licitação. E eu tô o dia inteiro respirando licitação. O dia inteiro respirando.